E agora nós vamos para a parte 2 da aula sobre como lidar com as respostas da criança de gritar, morder, chutar, se jogar no chão, respostas essas popularmente conhecidas como birra. E você aprendeu na aula 1 que na verdade isso é uma desregulação emocional. O senso comum chama birra, mas é uma desregulação emocional. Então a criança está passando por uma situação em que ela está com alguma necessidade que não foi atendida, ela quer alguma coisa e como ela não tem aquilo que ela quer naquele momento, ela fica com raiva dessa situação. Como ela não tem ainda maturidade, repertório para lidar com essa raiva de maneira assertiva, ela acaba se desregulando e tendo esses comportamentos, essas respostas que o meio social denomina como birra, mas que na verdade é uma desregulação. E hoje você vai aprender um pouquinho sobre como lidar com isso. O primeiro vídeo, você aprendeu que se você dá aquilo que a criança quer na hora em que ela está gritando, mordendo, chutando, se jogando no chão, o cérebro dela vai associar esse comportamento com uma recompensa. Então, quando eu grito, eu consigo o que eu quero. Quando eu me jogo no chão, eu ganho o doce, o brinquedo. Quando eu faço isso, esses comportamentos, eu tenho uma recompensa. Então, dar o que a criança quer na hora em que ela está fazendo birra faz com que ela associe que esse comportamento traz uma recompensa, então isso aumenta a probabilidade de que esse comportamento se repita, ela vai continuar fazendo birra. Então, se você aprendeu que dar o que ela quer na hora em que ela está fazendo birra só vai aumentar esses comportamentos, então o que fazer? Bom, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, que é a parte 2, sobre como lidar com a famosa birra. Em primeiro lugar, é muito importante que você, enquanto pai, enquanto mãe, esteja calmo, tranquilo e centrado para você poder ajudar a criança a se regular e a se centrar também. Se você está preocupado com a reação dos outros, com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, você começa a ficar nervoso, você começa a ficar nervosa, a criança capta esses seus sinais de nervosismo e ela fica mais insegura ainda, porque ela já está se sentindo ameaçada, ela já está se sentindo insegura porque as necessidades dela provavelmente não estão sendo atendidas. E aí quando ela olha para você e vê que você tá nervoso, tá ansioso, tá bravo, isso vai fazer com que ela se sinta mais ameaçada, mais insegura. Então isso não vai resolver, não vai ajudar. Então é importante que você se acalme, se centre, respire e que você possa estar bem, para que você possa ajudar o seu filho a se regular, ajudar o seu filho a se centrar novamente, fazer o processo que a gente chama de corregulação, você ajudar ele a trazer ele de volta para o centramento, para o estado do equilíbrio emocional. Não vai ajudar se você estiver tão alterado quanto ele. Não vai ajudar se você ficar pensando na reação das pessoas, o que os outros vão falar, o que os outros vão dizer. Então, olhe para você, busque se acalmar, respirar, se centrar. Se for necessário, se for possível, se retire do ambiente junto com o seu filho para que você possa levá-lo para um outro lugar, para que ele possa se acalmar também. Se não for possível se retirar do ambiente naquele momento, se abaixe na altura dele, olhe nos olhos dele e converse com ele. Fale: filho, eu sei que você queria tal coisa, mas nesse momento agora não dá por causa disso e disso e disso. Eu estou aqui para te ajudar a se acalmar. Eu entendo que você tá triste, que você tá com raiva porque você gostaria de ter tal coisa e nesse momento não é possível, mas lembra que a gente combinou? E aí você tem que combinar antes com a criança como será essa ida ao mercado, né? Só fazendo um parêntese, né? Então combina: filho, nós vamos no mercado, eu posso gastar até tanto, você pode escolher um item até tanto. Então você combina antes, né? Se você vai dar, você combina qual o valor, qual quantidade, se é um item só, e compre com a sua palavra. Se você não vai dar, você também combina antes. Hoje não vai ser possível comprar nada, não adianta você insistir, nós não vamos poder comprar nada por conta disso. Explica o porquê, é importante que isso faça sentido para a criança. E aí você cumpre com a sua palavra. Então, nesse momento que ele está lá desregulado, você pode, né, dependendo da idade, de capacidade de compreensão dele, você pode falar: filho, eu entendo, você acolhe ele, você olha nos olhos, se abaixa, centra, olha nos olhos, acolhe, fale: filho, eu sei, eu entendo que você tá triste porque você queria o brinquedo, porque você queria tal coisa, eu sei que você tá, às vezes, até com raiva, eu entendo você, mas lembra que a gente combinou? Então, hoje não vai ser possível comprar por causa disso,
disso e disso. E explica por quê. Eu tô aqui para te ajudar, para ajudar você a respirar, se acalmar, se centrar. Vamos respirar? E aí você convida ele para respirar junto com você. Você olha nos olhos, você se conecta, pega na mão, né? Tem criança que às vezes até você abraça ele, ajuda ele a se acalmar. Tem criança que, se você fizer isso, ele piora, né? Que ele não quer o contato ali, que ele já tá alterado. Então você pode ajudá-lo de outras formas, às vezes dando um espaço ali para ele se acalmar, mas supervisionando ele, estando ali perto, estando junto. Então é muito importante você ajudá-lo a se acalmar. A respiração é uma ferramenta muito importante que pode ajudar demais nessa hora a criança a se acalmar. Então fala para a criança imaginar que ela tá enchendo um balão. Imagina que tem um balão enorme que você tem que encher, e aí ela inspira, e na hora que ela solta o ar, ela vai enchendo esse balão, né? Então isso é uma técnica bem bacana para ajudar a criança a se acalmar, a se centrar. Então, se for possível, você sai do ambiente; se não for possível, você ajuda a criança a se acalmar e se centrar ali. É importante que você confronte aquelas vozes internas que podem estar ali na sua cabeça, de que tá todo mundo olhando, que você tá passando vergonha, olha só, porque essas vozes vão fazer com que você se sinta mal ali naquele momento, vão fazer com que você fique ansioso, inseguro, e aquilo que eu falei, a criança capta os sinais de ansiedade e insegurança em você, e aí ela não vai conseguir, ela vai ficar mais reativa, ela vai ficar mais ansiosa, ela vai ficar mais insegura também. Então você ajuda a criança a se acalmar, a se centrar, e depois em casa vocês podem conversar. Não vai adiantar naquela hora que ela tá com raiva você ficar ali discutindo com ela ou debatendo com ela. É importante que ela se sinta acolhida naquele momento e que você possa ajudá-la a se regular, a se acalmar e se centrar novamente, tá? Outra coisa, se a criança ainda não escalou, se ela ainda não teve esses comportamentos de gritar, brigar, morder, se jogar no chão, se ela ainda não está tão alterada emocionalmente e você percebe que ela tá dando indicativos, você pode, se ela é pequenininha, você pode ainda redirecionar ela para outro ambiente, para outro corredor, contar uma historinha, distrair ela com outra coisa para prevenir que a birra aconteça. Você pode também identificar os gatilhos. Por exemplo, ela tá com fome, então eu não vou levar ela no mercado bem agora que ela tá com fome. Ela tá cansada, eu não vou levar ela lá no mercado agora nesse momento que ela tá cansada, porque eu já sei que ela vai se alterar, porque algumas coisas, por exemplo, fome, sono, frio, cansaço, alteram, tem maior probabilidade de alterar o comportamento da criança. Então eu já sei que se eu fizer isso ela vai se alterar, eu já sei que ela tá caindo de sono, então o comportamento dela, claro que ela vai ficar mais irritadiça. Então eu vou levar ela no mercado nesse horário que ela tá caindo de sono? Qual é a chance dela de se desregular? É muito alta. Então a gente precisa prevenir, né? Então evitar de levar quando tá nesses momentos, ou então pensar: existe alguma necessidade que não está sendo atendida, que está fazendo com que ela se desregule emocionalmente, que ela tenha esses comportamentos? Por exemplo, ela tá com fome, ela tá com frio, ela tá com sono, ela tá cansada, ou então uma necessidade emocional, ela tá carente de atenção. Eu trabalhei fora o dia inteiro e ela não recebeu atenção, ela não recebeu pistas de segurança emocional, de atenção, de afeto, de amor, de validação que ela tanto necessita. Então o potinho de amor dela tá vazio hoje, eu não enchi o potinho de amor dela, então ela tá insegura e aí ela necessita dessa confirmação. E de repente, o que acontece? Se ela tá insegura, se ela tá se sentindo privada de tudo isso, então ela tem, na hora que ela pede o item lá do mercado e ela não recebe, ela fica com raiva, ela se sente injustiçada, e aí ela não sabe lidar com essa raiva, ela não tem repertório e maturidade, porque ela ainda é uma criança, então aí ela acaba se desregulando, acaba tendo esses comportamentos que o meio social denomina como birra, mas na verdade ela tá se desregulando porque ela não tem repertório, ela não sabe lidar com a frustração, com a raiva, né? Então a gente tem que entender qual é a necessidade emocional que tá por trás. Ela tá carente, ela tá se sentindo
saudade da mãe, do pai, ela tá sentindo falta de um abraço, ela tá sentindo falta de um beijo, ela tá sentindo falta de colo, de validação, de falar eu te amo, ela tá sentindo falta de carinho, de cuidado, sabe, de reconhecimento, de validação, porque isso é nutriente afetivo que a nossa alma busca. E se essa criança não recebe isso, então ela tá vazia, ela precisa dessa confirmação afetiva para ela se sentir segura, protegida. E se ela não recebe isso, ela fica vazia. E se ela fica vazia, a chance dela se desregular aumenta. Então não adianta só, ela fez a birra lá, tá bom, eu não vou dar o que ela quer na hora da birra, que é isso que a gente viu no vídeo 1, beleza? Isso tá certo. Então, tá, mas não adianta só não dar o que ela quer na hora da birra. Eu preciso investigar qual é a necessidade emocional, física, né? E emocional também que está por trás disso. E eu preciso ver de que forma que eu posso saciar essa criança, de que forma que eu posso preencher grande parte dessas necessidades emocionais para que ela não precise ter esses comportamentos para conseguir o que ela quer, por exemplo, tá? Então isso é bem importante, isso é uma prevenção. Todos os dias você precisa encontrar um tempo para estar com o seu filho e para dar a ele o nutriente afetivo que ele precisa, como uma forma de prevenção que ele tenha a birra, por exemplo, tá? Então é muito importante encher o potinho dele de amor todos os dias, com palavras de afirmação, com tempo de qualidade, com a presença física, com toque, né? Beijo, abraço, carinho, pegar no colo, dizer eu te amo. Então, atos de serviço. Então, é importante que ele se sinta aceito, amado, visto, ouvido, entendido, encorajado, apreciado, reconhecido. Isso manda pistas, sinais de segurança para o cérebro dele e ele se aquieta e ele tende a se centrar, ele tende a se acalmar, ele tende a melhorar o comportamento porque ele se sente seguro e protegido, tá? Então isso é muito importante.